Glória a Deus, muito boa tarde, meus amigos. Pastor Diego chegando aqui, convidando você para o nosso devocional. Aí nos últimos dias tivemos probleminhas técnicos, mas glória a Deus, voltamos com tudo. E já volta compartilhando com as pessoas aí da sua família, com seus amigos esse vídeo, para fortalecer a fé deles, para eles entrarem conosco nesse propósito que está uma benção. Creio que você tem sido muito abençoado na nossa leitura bíblica. Nós estávamos aqui enviando áudio para o povo da igreja, né, nosso aqui na nossa igreja, mas no YouTube não estava publicando o vídeo, mas eu creio que você não parou de ler a Bíblia porque não tinha publicações, né? Tenho certeza que você continuou e nós vamos continuar aqui a leitura em nome de Cristo Jesus. Eu tenho a certeza que Deus irá te abençoar. Só que antes de nós orarmos e lermos, eu quero compartilhar contigo um entendimento muito importante. Hebreus capítulo 11, verso 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Olha que coisa interessante. A Bíblia fala que Deus tomou Enoque para si. Deus arrebatou o Enoque. Olha que coisa interessante. Em Gênesis capítulo 5, a Bíblia diz que o Enoque ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Querido, que nós possamos andar com Deus e o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso procedimento agrada a Ele. Saiba que nós temos que tomar decisão, porque algumas vezes que nós formos agradar a Deus, algumas vezes umas pessoas vão ficar, vamos dizer assim, chateadas. Agradando a Deus, nós vamos desagradar algumas pessoas. Sabia disso? É verdade. Paulo sabia disso e em Gálatas capítulo 1, versículo 9, ele falou: eu procuro agradar a Deus e não aos homens, porque se a minha intenção fosse agradar aos homens, eu não seria servo de Deus. Cuidado, querido. Abre o seu olho. Cuidado para não querer ser uma pessoa que queira agradar os amigos no trabalho, da faculdade, e para isso você está deixando Deus chateado e triste. Não. O servo de Deus só se importa em agradar a Deus. Coloque isso no teu coração e Deus vai te abençoar. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos teus servos, Pai. Servo do Senhor que se importa em agradar a Ti. Deus, no capítulo 5 de Gênesis, o Senhor arrebatou, Pai, o próprio Enoque. No capítulo 6, nós sabemos, veio o dilúvio. O Senhor, Pai, nós podemos até interpretar que o Senhor tomou para si Enoque antes mesmo da destruição. E é isso que o Senhor faz, Pai. Quando nós andamos contigo, o Senhor nos preserva da destruição, o Senhor nos preserva do mal. Jesus, nós queremos andar contigo todos os dias da nossa vida. Nós queremos agradar somente a Ti, andar na Tua vontade. Em nome de Jesus e amém. Glória a Deus, seja abençoado, tá, querido? Vamos à nossa leitura, Gênesis capítulo de número 41. Vamos lá. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista, e gordas de carne, e pastavam no prato. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista, e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vistas e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. E então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. E então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. E então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo:
meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhos e interpretou-nos os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele o fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a ele a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais. Quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado às suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, moídas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notifica-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, que Deus há de fazer. Mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte de terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas comidas, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento na terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há de tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José:
Vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, o sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, chamou o povo a Faraó por pão. Clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.